Abraão, de Maranhão. Ela é uma pergunta que tem a ver com as condições objetivas em que se materializou a instituição escolar. Se nós temos, por um lado, que o fenômeno educar é aquilo que é íntimo e que parte de dentro, as formas de convivência humana, de conturbação, de conformação dos grupos, das cidades, da organização da produção, nos levou a institucionalizar processos de transferência instrumental. Daí a sua proximidade com a palavra instrução. E foi essa a razão, Abraão, que me levou a nós recuperarmos o que diz a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional sobre o fenômeno educativo, que é muito além daquele abrangido por instituições escolares, que é nitidamente instrucional na sua matriz, mas que veio ganhando condições de valoração humana, inclusive de interposição de valores de convivência, que eu procurei retratar, por exemplo, como disse aqui, o pensamento da nova classe média. Então não é apenas um ambiente de instrução para mover mecanismos da produção, é também esse espaço educativo escolar um espaço de interação, de conformação do caráter, do valor, do destino, da finalidade, do pensamento, da expressão. E quanto menos ela se aproximar dos fenômenos culturais da expressão humana, mais instrucional ela vai ser. Quanto mais ela tiver ampliado as suas oportunidades educacionais para essas outras dimensões da manifestação humana, mais educacional ela vai ser. Creio que a tensão representada pelo filósofo, por um lado, pode levar inclusive à dimensão daqueles que acham que o direito de escolha é tão individual, e isso está hoje em debate nas sociedades enriquecidas, que todo o processo educativo independe dos espaços de convivência humana organizados de forma de estabelecimentos escolares. E, portanto, cada qual cuida de fazer fluir a sua própria forma de manifestar aquilo que é o educar. As sociedades humanas que evoluíram até a essa dinâmica do século XXI já experimentaram formas de pensamento e prática política desta natureza. Entre essas formas e práticas políticas, até a eugenia prosperou. O que significa, portanto, um ponto de interrogação bastante forte sobre o que significa, em sociedades contemporâneas, de forte compreensão sobre convivência em espaços urbanos e pequenos, de competitividade pelas condições de sobrevivência, uma concepção que não é. Por outro lado, essa concepção também leva àquela outra, se é o universo de educação, o universo individual e familiar, cada qual deve cuidar dos seus, e ninguém cuide dos seus. Essa convivência, portanto, é essa compreensão, cuja consequência social seguramente seja melhor refletida. Mas eu não tenho nenhuma dúvida, qualquer dúvida, de que não é a educação escolar aquela que esgota a condição do fenômeno educativo. E é por essa razão mesmo que as escolas devem não se assustar com a sua instabilidade, da manifestação dos seus conflitos, e com uma dimensão em que democracia não significa silêncio consentido, nem suicídio inclusive, na expressão do nosso livro grego, da escrita grega, mas ao mesmo tempo um espaço onde a frevança, o frevor aparece. E, portanto, a conflitividade é uma via condutora de todo o seu processo de trajetória. Por isso, uma escola unitária não é uma escola que tem uma feição única em qualquer lugar e com qualquer público. Uma escola unitária significa ter dentro dela diversas manifestações humanas que a cada tempo de convivência se produzem, em que pesa ela ter que cumprir uma função institucional e formal na sociedade contemporânea, mas que não se reduz à atividade produtiva, à empregabilidade direta ou à utilidade material dos conhecimentos distribuídos. Porque também a escola deve ter o espaço para os conhecimentos ignorados, não legitimados. Isso está expressado na nossa legislação. Quando fala da valorização da experiência
extraescolar. Portanto, esta atenção trazida pelo filósofo mencionado pelo Abraão, seguramente percorre todo o debate das sociedades contemporâneas, eu diria, desde o século XIX, início do século XIX, na constituição da figura do Estado e do controle sobre a oferta escolar, seguramente é produto, muitas vezes, dessas reflexões necessárias. Acho que o principal conteúdo apontado aqui é do arejamento e da instabilidade que são constitutivos do fenômeno educativo nessa perspectiva humanista e superadora das condições de redução das pessoas a meros controladores de funções ou da atividade produtiva pela qual a redução. Da Patrícia, do Instituto Federal do Ceará, e mestranda de Educação da UFC. Como democratizar a educação nesse contexto de mundialização do capital? Que caminhos apontam para a universalização da educação nesse contexto de explorações das classes sociais e situação de vulnerabilidade social? Bom, o como não tem uma única resposta. Situações de discriminação, de apartação e de exclusão, elas têm um tronco, uma raiz comum, mas têm manifestações muito diversas. O racismo intelectual, a que fez referência aqui a Rosa, ele perpassa diversos fenômenos dessa convivência. Portanto, a universalização do acesso não significa necessariamente a democratização do processo. E é neste patamar de debate que nós temos de nos situar na formulação de políticas públicas. Ao associar a educação a esse perfil, essa conformação humanística, de desenvolvimento de todas as potencialidades, de tratamento de todas as competitividades que forem surgindo, necessariamente aponta para nós que, para além da tarefa de universalizar acesso e permanência, há a tarefa de compreender as diferentes expressões do sofrimento humano e de suas aspirações nesses espaços de convivência. Ninguém de nós defende, por exemplo, a redução da oferta pública escolar. E ninguém nós aqui na mesa. Bem ao contrário. O que nós estamos dizendo é que o mero esforço público no financiar a oferta de vagas e as condições de acesso a essas vagas não assegura o processo educacional na perspectiva da humanização. Esse é um passo significativo importante, mas se a ele não se acompanha uma alteração permanente do significado das linguagens interiores das formas, dos conhecimentos de suas origens, dos seus interesses, dos seus destinos, das suas formas de expressão, seguramente nós estaremos numa escolarização em que a universalização é dispensável, porque nem todos terão espaço nesse universo produtivo, para poucos e consumo para menos. É por essa razão que a universalização é uma estratégia, inclusive social, de tensão permanente ao processo de inclusão. Mas essa estratégia não é suficiente para cumprir o seu destino, que é a felicidade humana e o patamar de convivência que leva à condição da cidade dos homens, ou da cidade dos deuses e das deusas, que nós possamos conviver com a multiplicação da felicidade. Da professora Calil, do José Luiz, do Instituto Federal da Santa Catarina. Temos muitos prováveis motivos para a evasão, mas parece que a aprendizagem de disciplinas de ciências exatas tem sido um problema mundial. Que saída podemos ter para tal? Já que há uma contradição na qual o conjunto de saberes tão importantes para tantos fazeres humanos, com a tecnologia se torna um problema para muitos, impedindo o acesso à permanência com ele. Acho que o questionamento não vale a pena para as disciplinas de ciências exatas. O que são ciências? Senão o primeiro exercício das curiosidades e de perguntas que precisam ser formuladas a partir de interesses, de suscetibilidades, de toques, de apreensões, de observações, do exercício, inclusive, de contemplação, que pode ter um silêncio, mas que não é um silêncio de todo. Creio eu que as formas diversas com que as ciências surgiram foram perdendo substância à medida que se traduziram em materiais didáticos de mera reprodução de informação. Prendendo, ou melhor, prendendo no texto aquilo que deveria ser libertado.
que é a capacidade de se incomodar, de ter atenção, de meditar, de perguntar, de ter curiosidade, de tocar, de mexer, de alterar, de produzir, portanto, de mudar. Creio que muito menos do que dificuldade de conhecimento e de transmissão de conhecimento, o que nós temos hoje é dificuldade de trazer para dentro do fenômeno da educação escolar as condições de mobilização e de envolvimento dos interesses e apreensões das pessoas, dos jovens notadamente, para aquilo que tem significância, significação para o seu desenho de vida, para as suas expectativas e para a sua experiência. Isso não significa apenas nós nos atermos ao que é voluntarioso, mas significa organizar. Por isso eu escolhi ali a carta de Pavlov, por mais que nós tenhamos assim esse comportamento, porque ele retoma o que é o princípio científico, e não a instrução ou o condicionamento do estímulo e da resposta. Foi aquilo que o levou a produzir o conhecimento. É essa sensibilidade mantida como condição da tríplice experiência humana que ele se refere. Então, acho que aprender ciências exatas, sem que isso signifique uma motivação que leve à alteração da própria pessoa, se transforma num ambiente cada vez mais árido. Se é árido, ele é necessariamente inóspito. E é por essa razão, inclusive, que boa parte da evasão das estatísticas escolares ocorre. Essas pessoas provavelmente sobrevivam no espaço de que ela se liberta de determinados pesos. Não sei se sobrevivem da melhor forma. O fato é que ainda o ambiente escolar, da disciplina rígida ou da transferência de conhecimento, sem a experiência sensitiva daquilo que tem significado, resulta numa dificuldade prática cada vez mais crescente. Se é verdade aquilo que aferiu a pesquisa do Instituto Cidadania 4 anos atrás, sobre as expectativas da nossa juventude em termos de seguramente determinados tipos de práticas didáticas não correspondem a esse desejo de convivência e forma de atuação a que os jovens se manifestam como resultados. Aliás, quantas são as perguntas dos jovens que chegam efetivamente à nossa sala e diante de um mesmo fenômeno, que perguntas novas eles fazem sobre aquilo que os pais já formularam transcrições, os que não revelaram sensibilidade. Acho que esse é um desafio pedagógico essencial que nos dá muito mais a noção do que é educação do que a noção do que é instrução. E a razão pela qual, inclusive, este incômodo nos leva a conceber que o fenômeno de instrução ele pode ter muito racismo intelectual, a gente fez referência hoje a Rosa, e tem muito pouco desafio pedagógico que nós, educadores, temos como alternativa à própria satisfação individual. Obrigada, professora Calil. Professora Rosa, foi evidenciado nos 3 pronunciamentos determinada atenção à perspectiva do conhecimento e o conteúdo transversal, tecnologia, ambiente, etc. Este não é normatizado com seus devidos espaços nos programas curriculares escolares. Como incluímos, evidenciando sua necessidade frente a uma cultura de trabalho funcional que prepare a escola para a demanda do mercado e não para a emancipação. Perdão. O Rodrigo, da Rede Salesiana de Ação Social. Põe imediatamente a questão, ou melhor, quando pergunta já responde. Portanto, a questão de que escola é esta? Prepara para quê? Não é? Portanto, para a empregabilidade ou para muito mais do que isso, para o desenvolvimento no sentido da emancipação humana, em que podemos também considerar a questão
não gostaria de falar em termos de empregabilidade. De facto, é uma terminologia tão instrumental, tão funcional, uma concepção muito reducionista de educação, mas também para trabalho. Eu penso que o ABICA responde. E eu, antes disso, peço muita desculpa, mas eu tenho que referir à comunicação. Devo dizer que nestas coisas de diálogo, sendo o diálogo uma coisa muito mais complicada do que acertarmos as contas uns com os outros depois de sairmos, é muito mais difícil. E na teoria da comunicação, quando se pensa em um locutor e o seu auditório, eu devo dizer que como auditório necessita, penso que são raramente acontece a qualquer um. Em diálogo. De facto, quer pela aprendizagem que eu fiz neste instante, que é a situação brasileira em termos do olhar educativo, e fez isso com números que eu poderia aqui designar como uma estratégia absolutamente qualitativa que os impregna de interpretação e, portanto, a colocar aqui uma questão que é uma questão, enfim, que dá muita polémica da ciência, que é a divisão, também ela instrumental, enfim, a certos desígnios do sistema em que ela está inscrita e muitas vezes certa, entre métodos quantitativos e qualitativos. De facto, eu aí sou muito por Mikhail Bakhtin. Eu sobre fronteira que nos dá essa condição de não fazer essas separações que, sendo tão artificiais, nós poucas vezes mantemos a consciência do artifício de que nos estamos a servir. Porque, ainda quando essas separações acontecem, mas eu tenho essa consciência, aquilo que eu estou a usar quando falo de desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento emocional, desenvolvimento social, eu estou a servir-me de facto de artifícios, porque nós não somos isso. E o pior é que muitas vezes, sobretudo no lugar académico, nós somos induzidos como inevitável essa aproximação com esse artifício, sob pena de não podemos lá ficar. Simplesmente, quando falava do acesso e a permanência. Bom, isto para não falar no Portugal de hoje, onde são todos os dias catadupas de estudantes universitários a ir-se embora porque não têm como pagar as propinas. Ora bem, com isto eu já não me lembro bem. Eu peço desculpa, mas eu tinha que fazer esta referência. Rodrigo, peço muita desculpa, mas se calhar isto também como incluir um currículo que tenha um conteúdo transversal. Ora bem, eu vivi uma experiência única. Daria anos da minha vida para ter vivido, que foi o processo revolucionário. Eu sou capaz de falar. 25 de abril de 1960.
unificada. Porque se a gente enfatiza muito a questão de aqueles, pensando naquele discurso, nem todos podem ser doutores. É claro que os que dizem isto do alto da sua cátedra são aqueles que não pensam que isto serve para os filhos deles. E o que é mais grave é como isso fica inculcado na cabeça das próprias vítimas. Portanto, nem precisam de ser eles a dizer. Isto é como os americanos mandarem as armas para a África, nem precisam se deslocar lá porque eles matam-se uns aos outros. Portanto, a questão aqui desta inculcação que tem de facto um substrato ideológico fortíssimo, nem todos podem ser doutores, não precisa de ser dito por quem se serve de facto desta asserção, porque aqueles que de facto não vão para doutores são os primeiros a reproduzir-la, ou muitos deles. Portanto, esta questão ia dizer que a questão que aqui mais se colocou talvez hoje foi a de atenção, currículos alternativos e alternativos em vários aspectos, também da educação técnica, profissional, tecnológica, mas ela não pode ser alienada de disciplinas, vamos chamar-lhe assim, de áreas do acesso a áreas de conhecimento que de facto promovam pensamento crítico dialético e promovam e ativem a condição interrogativa da linguagem. Porque também o contrário tem que ser explicitado. Ou seja, porque é que, isto pensando na diferença enorme de prestígio que as nossas sociedades e a nossa cultura ocidental está habituada a conferir à teoria e à prática, porquê essa proposta que avançou a seguir ao nosso 25 de Abril tinha exatamente as duas componentes a estrutural. Nem os tais da prática podem ser privados da teoria, vamos por isto assim, que é mais simples, mais simplório. Nem os da teoria podem ser privados das coisas deliciosas que têm, por exemplo, os trabalhos manuais e estruturantes e boas para o desenvolvimento intelectual. Ora bem, era assim. Só que, digo-vos, não demorou nenhum mês a que as classes dominantes, mesmo que estivessem ocupados os latifúndios improdutivos, continuavam a ser quem tinha o poder do saber, portanto, do conhecimento, não tivessem, evidentemente, começado a minar completamente isto. E como é que foi? Como é que isto foi imediatamente começado a minar? Pondo a questão de, claro, que os da prática têm de saber a teoria, mas não que os da teoria têm de saber a prática. E eu, de facto, precisaria de muito mais tempo, já vai sendo longo, para
usar esta fragilidade conceptual, não é? Esta superficialidade conceptual. Portanto, aquilo que fizeram foi, lentamente, mas com uma grande